Amém ou não amém? Amém, amém, amém. Que bênção, André. Que Deus continue usando sua vida para nos abençoar, para nos encorajar, não é isso? Para trazer edificação a todos nós. Você e o Wilton continuem sendo essa bênção de Deus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, Salmo de número 8. Você que está aqui, você que está em casa, se for possível, você abra também a sua Bíblia, Salmo de número 8, sob o tema: você não é maior do que Deus. Você não é maior do que Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. A ovelha e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque ainda que tu nos desse, ó Deus, inteligência e capacidade, ó Deus, de mensurar muitas das coisas que tu criaste, ó Deus, não temos a menor noção da grandiosidade do Senhor. Não é mensurável, não é compreensível. E ó Deus, nessa noite pedimos que tu venhas nos abençoar, para que entendamos, ainda na nossa limitação, quão grande és tu. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Estava concluindo no ano de 85, o Seminário Teológico Batista do Sul, na Tijuca, e no último ano você escreve uma monografia, um trabalho monográfico. Na conclusão do bacharelado, é regra você fazer uma monografia. No mestrado você faz uma dissertação e no doutorado você faz uma tese. E na monografia eu tive o privilégio de ter como orientador Israel Belo de Azevedo. Depois veio ser colega de ministério e hoje um grande amigo. E o Israel, pastor Israel hoje, Israel Belo de Azevedo, era meu orientador. E quando fizemos a triagem já na primeira semana, e ele disse: você vai escrever sobre o quê? E sentado ele de um lado da mesa, eu do outro, e eu disse: vou escrever sobre Deus. E ele deu um sorriso e disse: muda o tema, arranja outro tema. E eu disse: mas eu estou me empenhando para escrever sobre isso. Já tenho algumas diretrizes, já fiz alguma catalogação, já separei alguns livros. E ele disse: você não tem noção de quem é Deus. Deus não cabe na sua monografia. E eu mudei. Escrevi sobre aconselhamento em tempo de crise. Foi a minha dissertação no seminário, na formação no seminário. Deus não cabe na sua monografia.
Por que não? Porque quando nós pensamos em Deus, nós paramos para analisar dentro da nossa perspectiva. Se você olhar para o Salmo 8, o salmista está vivendo um momento profundo de reflexão. Ele está olhando para o universo e ele está dizendo: alguém fez tudo isto. Alguém criou todas essas coisas. E aí ele vai contemplando tudo que está ao seu redor. Ele olha para a lua, para as estrelas. Ele olha para o campo, o marulhar das águas do rio correndo. Ele vai percebendo tudo que está ao seu redor. E aí, de repente, em meio a essa observação de todas essas coisas, ele olha para ele mesmo e ele diz: que é o homem mortal, ou quem é o homem mortal, para que tu te lembres dele? Pouco menor do que Deus, em algumas versões, e na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 7, pouco menor do que os anjos, tu o fizeste. Ele olha, ele percebe a grandiosidade de Deus e a sua pequenez. Ele consegue perceber que há um distanciamento infinito entre o homem e a grandiosidade do Deus Criador de todas as coisas. Dias atrás, um brasileiro, por acaso, segundo o relato dele mesmo, ele descobriu o maior asteroide descoberto até hoje. E ele disse: foi por acaso. Eu estava varrendo o universo, determinada região do universo, quando eu me deparei com esse asteroide. Quando eu li aquela matéria, eu fiquei rindo, sentado no sofá, e eu pensando: Deus, há milhões e milhões de anos, já sabia que aquele asteroide estava lá. Cada planeta sentado, alinhado no universo, Deus já sabia que ele estava lá, antes mesmo que o homem pudesse descobrir. Qual é o maior feito que o homem já conseguiu realizar? Onde foi mais alto, mais distante que o homem já conseguiu chegar? O salmista não tem qualquer dificuldade no Salmo 139 de entender essa realidade. Ele diz: Deus, se eu pensar alguma coisa, antes que eu transforme em palavras, o Senhor já sabe o que eu estou pensando. O Senhor sabe quando eu estou sentado, o Senhor sabe quando eu levanto, o Senhor sabe quando eu estou caminhando. E se eu pudesse atravessar e chegar do outro lado do mar, o Senhor já estaria lá. Sabe o que o salmista está dizendo? Deus, eu sou praticamente um nada comparado ao tamanho, à existência do Senhor. Praticamente. O que a ciência, qual é a visão que a ciência tem a respeito do homem? Qual é o lugar mais distante que ele já conseguiu chegar? O autor de um best-seller que está na sua 40ª edição, em 3 anos apenas no Brasil, Homo, uma breve história da humanidade, escrito por um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Noah Harari. Ele diz: quem é o homem? É um ser que saiu se arrastando do mar, se firmou sobre a terra, morou nas cavernas, saiu do chão, da planta dos pés sobre o chão, e ele conseguiu conquistar o ar, riscou a borda celeste e chegou até alguns planetas. Diz ele: quem sois vós, homem? Diz Yuval Noah Harari: vós sois pequenos deuses. O salmista está dizendo no Salmo 8 que nós não temos como entender, mas nós temos desde o princípio uma vontade extraordinária de ser deuses, ou de ser Deus. Quando da primeira vez da tentação e a sucessiva queda, o diabo se aproximou e disse: o que foi que Deus disse? E claramente Adão e Eva sabiam do que Deus, aquilo que Deus havia dito. E disse: o Senhor disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o diabo disse: não foi bem assim.
Ele omitiu de vocês, porque no dia em que vocês souberem, conhecerem do mal, vocês serão deuses. Saberão tanto quanto ele. Vocês terão o mesmo poder que ele. E esse desejo, depois de tantos milênios, tantos anos, ainda permanece no coração de cada homem, de cada mulher. O desejo de dominar a natureza, o desejo de poder expandir, o desejo de conhecer, de conquistar, de se sobressair, esse desejo ainda permanece lá do Éden, lá do início, lá da queda, ainda permanece até os dias de hoje. O desejo de ser Deus. Caio Fábio escreveu um livro sobre o título Síndrome de Lúcifer. Pessoas que têm a inclinação, o desejo ardente de serem Deus, à semelhança do diabo, à semelhança de Lúcifer. Ele era um anjo de luz e ele estava com Deus, e sendo ele um anjo de luz, ele sentiu o desejo de ser igual a Deus. Isso permanece todos os dias. Mas quem somos nós? Se nós nos compararmos a nossa vida, a nossa constituição, nós vamos perceber que muitas vezes o próprio Deus, ele conseguiu ser igual a nós, mas nós nunca conseguiremos ser iguais a Deus. Vou repetir: Deus conseguiu ser igual a nós, mas nós nunca conseguiremos ser iguais a Deus. A Bíblia, a palavra do nosso Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz assim: e ele, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se, ou seja, ele esvaziou-se, ele foi tirando toda a glória, e ele veio retirando toda a sua glória da eternidade passada, ele veio retirando essa glória, retirando, até que pudesse se tornar homem, é o que Paulo está dizendo. Deus consegue se tornar homem, mas o homem não consegue ser Deus. Nós somos servos, adoradores, e nós temos que entender qual é o nosso lugar nessa relação com Deus. Isso mesmo. Alguns homens do passado conseguiram entender. Se você conseguisse viajar nas páginas da Bíblia até o livro de Gênesis, e dele começar a caminhar a partir do capítulo 1 de Gênesis em direção ao Apocalipse, você sairia pelos corredores da Bíblia perguntando a um e outro: quem é Jesus, quem é Deus, quem é Ele, quem é esse ser extraordinário. Se você encontrar Moisés e perguntar: Moisés, quem é Deus? Ele vai dizer: Ele é o libertador. Ele é o único capaz de libertar, é o capaz de mandar as 10 pragas ao Egito. Ele é capaz de abrir o mar vermelho. Ele é capaz de trazer alimento em pleno deserto. Ele é capaz de fazer a água sair da rocha, porque Ele é Deus. Se você perguntar a Ezequiel, ele vai dizer: Ele é a roda no meio da roda. Eu gosto dessa expressão de Ezequiel: Ele é a roda no meio da roda. A roda menor, a polia menor, tem a capacidade, se você abrir a tampa do motor de um Fusca, você vai perceber, ou de uma Kombi, você vai perceber do que o profeta Ezequiel está dizendo. A roda menor faz toda a roda girar, faz todo o motor funcionar. A polia fica ali rodando, fazendo, produzindo toda a energia que todo o motor precisa para movimentar aquele grande veículo. Ezequiel não conheceu um automóvel. Ezequiel não conheceu um motor Volkswagen. Mas ele disse: Deus é a roda no meio da roda. É Ele que faz o universo se movimentar. É Ele que faz as nuvens saírem de um lugar para o outro. É Ele que faz as ondas se levantarem. É Ele que faz o sol se levantar todos os dias, porque Ele é a roda no meio da roda. Ele é Deus. E nós estamos lidando com um ser que é extraordinário, que criou todo o universo.
Ainda Ezequiel vai dizer, ele é o Espírito que vem e assopra sobre os mortos para que eles consigam viver. Se você andar pelas ruas da futura Palestina, perguntando quem é Deus, quem é Jesus, você pode encontrar a família de Lázaro e ela vai dizer, ele é aquele que pode ressuscitar alguém que estava sepultado 4 dias. Se você perguntar ao diabo quem é Deus, em Lucas capítulo 8, sabe o que ele vai dizer? Eu bem sei quem tu és. Tu és o Filho do Deus Altíssimo e vieste para me destruir. Foi isso que ele disse quando estava ainda incorporado no jovem gadareno. Ele é capaz de destruir o demônio. Ele é capaz de destruir o inferno. Ele é capaz de destruir todo o inferno, todo o império das trevas, porque Ele é Deus. O salmista está admirado de perceber o distanciamento que há, a distância, a variação entre ele e o próprio Deus. E muitas vezes nós agimos à semelhança de Adão, como se nós fôssemos deuses, como se nós pudéssemos chegar a ser o que ele é. Nós somos servos, fomos chamados para servir, fomos chamados para dobrar os nossos joelhos e interceder para que ele possa agir, porque ele é Deus e nós somos servos. Se você perguntar para Deus quem é Jesus, porque havia no Novo Testamento uma perplexidade muito grande quando Jesus subiu no barco, ficou em pé no barco e estendeu a mão e a onda parou, o vento cessou, a onda cessou e diz o texto que os homens ficaram admirados e eles diziam na praia, quem é este homem que até o mar lhe obedece? Pergunte para Deus quem ele é. No dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele e ouviu-se do céu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado. Nós somos servos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não cabe na minha monografia. Ele não cabe. Se escrevêssemos todos os livros da terra, nós não conseguiríamos colocar Deus em todas as páginas de todos os livros da terra. Porque Ele é Deus. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servi-lo de todo o nosso coração. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Quando o anjo disse a Abraão que Sara ia ficar grávida, ela riu e disse, isso é impossível. O anjo virou-se para a porta da tenda onde Sara estava, ou Sarai, e perguntou a ela dizendo, há alguma coisa em todo o universo, você acha que há alguma coisa impossível para Deus? Eu vou repetir. O anjo olhou para ela e disse, você acha que existe alguma coisa impossível em todo o universo? Impossível para Deus? Não há impossíveis para Deus. Sou limitado. Diz o escritor que o salmista olhou ao redor e ele viu o firmamento, ele viu o céu,
as estrelas brilhando, as árvores sob o vento batendo palmas. Ele ouviu as águas dos rios correndo como se fosse uma grande orquestra no universo. Tudo estava em harmonia. Então ele olhou para ele mesmo. E ele então perguntou: quem é o homem mortal para que tu te importes com ele, ou para que tu o visites? Quem sou eu, Deus, para o Senhor se preocupar comigo? Quem sou eu para o Senhor mandar Jesus morrer na cruz do Calvário por mim? Quem sou eu para que a cada manhã o Senhor me tome pela mão e me levante da minha cama, para eu começar um dia novo? Quem sou eu? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. É isso que nós somos. Temos este privilégio. Quando eu abro a boca, dobro os joelhos, a minha voz chega até o céu. E por Jesus eu entro na presença de Deus e eu falo com o Rei do Universo. E Ele me ouve. E eu choro. Ele enxuga as minhas lágrimas. E eu canto. E Ele festeja. E eu digo a Ele o que estou sentindo e Ele se preocupa. Porque Ele é Deus e eu sou servo. Nós fomos chamados para servir. E não podemos esquecer disto. Todos os dias, na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país, onde quer que eu esteja, eu sou servo do Deus Altíssimo. E eu fui chamado para servir. Servir ao Senhor. Porque Ele é grande. Ele é grandioso. Isaías estava no templo e teve uma visão. E ele começou a tremer. E ele disse: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! E Deus disse: a quem enviarei? Isaías está dizendo: eu sou servo. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu sou servo, servo, servo. Eu estou nesse mundo para servir a Jesus, para servir a Deus. Eu sou servo. Vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, ó Deus, porque estava na minha casa, na minha juventude, e o Senhor olhou para o meu bairro, para a minha cidade, e o Senhor me chamou para servir, para ser servo. E aqui no templo temos pessoas, ó Deus, que estavam também em suas casas. E o Senhor passou em cada uma delas, chamando-as para servirem ao Senhor. E há em casa pessoas, ó Deus, que estão cultuando ao Senhor por essa plataforma digital, que também, ó Deus, ouviram a voz do Senhor. E, ó Deus, foram chamadas para serem servas do Deus Altíssimo. Nós te agradecemos por este privilégio, porque o Senhor nos chamou, e nós ouvimos a voz do Senhor, e nós atendemos a voz do Senhor, e nós cantamos, dançamos, pulamos, batemos palma, e nós oramos, choramos na presença do Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus Altíssimo. Aceita, Senhor, a nossa gratidão como servos
porque nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.